pessoal, mais um episódio do nosso podcast Plástica Sem Medo. Hoje eu recebo aqui um convidado especial, que é um grande amigo meu. Ele é o CEO, proprietário, diretor da Faga Medical, uma empresa brasileira aí que eu quero muito que vocês conheçam, porque é uma empresa aí detentora das tecnologias que a gente usa nas cirurgias. Seja bem-vindo, Dr. Bashir. Eu quero que você conte um pouquinho aí da sua história para o pessoal te conhecer. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com você, prestigiando o seu podcast e promovendo também aquilo que a gente faz, né, na cirurgia plástica brasileira. Eu sou cirurgião plástico, formado há mais de 30 anos, né, e a gente acompanha o desenvolvimento da cirurgia plástica brasileira praticamos cirurgia plástica durante muitos anos, e a nossa curiosidade fez com que desenvolvêssemos uma empresa voltada para o cirurgião plástico. Estou aqui hoje para responder todas as perguntas que você tiver a respeito de tecnologia, aquilo que é usado na cirurgia plástica hoje, no Brasil e no mundo, para que todos aqueles que acompanham o seu podcast possam entender um pouco mais de tecnologia e fazer um juízo de valor perfeito. Isso aí. Bashir, eu quero que primeiro você nos conte como é que surgiu o nome Faga, é uma curiosidade, né? Da onde veio essa ideia, quantos anos tem essa empresa? Poucas pessoas sabiam que essa empresa ela é brasileira, então quero que você conte pra gente um pouquinho dessa história, do nome. Você sabe, eu sou como cirurgião plástico, na verdade eu tenho que contar do início, né? A minha história ela tem um início que eu chamo de o início da minha jornada, né? Eu sou filho de imigrantes, né? Sou filho de pai palestino e mãe espanhola. Eu nasci numa cidade muito pequena do interior de São Paulo, a cidade se chama Bernardino de Campos, e a gente cresceu lá sem nenhuma abundância, mas também sem passar muita necessidade, né? Nós tivemos uma vida normal, mas muitas das coisas que eu queria quando criança eu não podia ter pela dificuldade financeira, por aquilo que tinha de limitação, né? E ainda muito novo, eu tive que me mudar para São Paulo com 14 anos de idade para ajudar meus pais. Meu pai estava em dificuldade financeira, meu irmão tem 18 anos na época, eu 14, nos mudamos para São Paulo sozinhos para trabalhar e mandar o dinheiro. Na época a gente falava que hoje todo mundo recebe por Pix, né? Na época a gente recebia o envelope de pagamento na fábrica, né? Na empresa, e eu mandava o envelope fechado pelo correio, era creia ou não, era possível fazer isso. Mandava o envelope, tirava lá o dinheirinho da despesa do mês, mandava o envelope pro meu pai pagou as contas depois de um tempo, se mudou para São Paulo, aí toda a família se reuniu, e eu tive a honra, o privilégio e afortunadamente Deus me iluminou que eu trabalhei somente em 2 empresas na minha vida. Uma eu trabalhei 3 meses, que era uma empresa de baterias de carros. Trabalhei 3 meses só, no Brooklyn, aqui, muito perto daqui. E logo depois o meu irmão me chamou para trabalhar na empresa que ele trabalhava. A empresa se chamava MAC Engenharia Biomédica. Que legal. E os proprietários dessa empresa eram o Dr. Zerbini e a Dra. Adib Jatene. O Dr. Zerbini é um monstro da cirurgia mundial, o primeiro brasileiro a fazer um transplante cardíaco, né? Ele desenvolveu o oxigenador de bolhas para cirurgia cardíaca e eu fui trabalhar nessa empresa, diretamente ligado a ele. Ali eu me apaixonei pela medicina, me apaixonei pelo desenvolvimento e ali eu já mirei que no futuro eu seria médico. Jamais conseguirei ter a notoriedade e a autoridade que o Dr. Zerbini teve, mas eu mirei naquele momento que um dia eu teria uma fábrica também de produtos médicos, né? E desenvolvi toda a minha vida com esse foco. Eu acho que a vida ela se resume a 2 coisas fundamentais. A primeira delas é ser fiel à sua família, ao seu nome e aos seus objetivos. O foco, aquilo que você objetiva, você vai buscar. Vai ter muita luta, vai ter muito desespero no meio do caminho, vai ter muita vitória, muita derrota, mas você consegue. Me formei cirurgião plástico, terminei meus estudos, fui para Bauru, interior de São Paulo, comecei a praticar em Bauru. Afortunadamente, eu sou um bom cirurgião, fiz muito nome rapidamente como cirurgião lá, mas imaginei que durante algum tempo eu teria a capacidade física para trabalhar como eu trabalhava, 4, 5 cirurgias por dia, mas chegaria um momento que eu não conseguiria mais.
E esse seria o momento de eu fazer a virada da chave para aquele sonho lá do passado de ter minha fábrica. Então, eu criei essa ideia em 1998, um ano depois de estar em Bauru, depois de chegar em Bauru. E a partir de 2000, eu já comecei a criar a ideia de ter uma fábrica, começando com as ideias que eu patenteio, né? Eu sempre fui muito inventivo, patenteei ideias, produzia com terceiros, para depois montar a minha fábrica para fazer comigo mesmo. E quando eu montei a empresa, eu tinha que dar um nome para a empresa, né? Coincidentemente, o nome que eu pensei em dar no início era o nome da minha esposa, porque eu não queria que ninguém soubesse que a Faga era minha, de minha propriedade, né? Eu queria meio que um segredo durante um tempo. Então, Sim. quando eu criei a fábrica, a Faga, em 2000 aproximadamente, 99, 2000, eu coloquei o nome da Fabiana Gasi, que é minha esposa, né? Então ficou Faga, Fabiana Gasi. Mas hoje não é mais Fabiana Gasi, é Família Gasi, porque toda a família está envolvida com a empresa, meus irmãos, a minha esposa, os meus filhos, estão todos envolvidos hoje com a empresa, então a gente chama de Faga, Família Gasi, todos os funcionários, todos os colaboradores, todas as pessoas que amam esse projeto, eles fazem parte de uma grande família que é a Faga, Família Gasi, é uma coisa que a gente conseguiu desenvolver com o DNA de inventividade e tecnologia. Então a Faga surgiu desse jeito. Ela cresceu gradualmente como distribuidora, depois se transformou em uma empresa, uma indústria, e hoje ela é uma das líderes mundiais em tecnologia voltada para a cirurgia plástica. E o principal, né, Bachê? Brasileira, né? Tá 100%. Aqui dentro do nosso país, a gente tem contato, a gente consegue uma assistência rápida, isso é uma coisa que é indiscutível na sua empresa. Eu queria que você falasse aqui pra gente qual foi a ideia do Vibrofit, quantos anos tem o Vibrofit, da onde surgiu isso, o Vibrofit é a lipoaspiração, né, que faz essa vibração, então eu vou pedir para você explicar, porque o paciente muitas vezes confunde, né? Eu aprendi lipoaspiração com seringa, né? Nós fazíamos lipoaspiração usando as mãos em uma seringa, né? Foi como eu aprendi a fazer lipoaspiração com meu saudoso amigo, professor Dr. Aulus Albano. É uma pessoa que eu amo incondicionalmente, que me ensinou tudo na cirurgia plástica. E aprendi com seringa, mas ele não ensinou tudo porque não ensinou a fazer com aspirador, né? Então, quando eu mudei para Bauru, eu tinha que agilizar um pouco o procedimento e comecei a utilizar aspirador. Sim. E o aspirador nada mais é do que uma mangueira de aspiração conectada à cânula que puxa a gordura através de uma pressão negativa. Sim. Em 98, eu estive num congresso no Rio de Janeiro e vi lá no cantinho uma máquina de uma empresa americana fazendo uma vibração na cânula, ela vibrando a cânula com movimentos muito rápidos. E eu olhei aquilo, me apaixonei por aquilo e o representante estava sozinho, ninguém estava vendo a máquina. Eu perguntei o que é isso aí. Ele falou, isso é uma máquina de vibração de cânula, o nome da marca é tal, e eu estou vendendo essa máquina, só tem uma. Eu falei, não, é minha, eu quero. Quanto custa? Ele falou, $9 mil. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro, eu consigo parcelar? Ele parcelou, peguei a máquina, levei e ela funcionava a nitrogênio médico, grau médico. E como bom brasileiro, adaptei para ar comprimido. A máquina funcionou durante umas 10 cirurgias, depois quebrou, porque não podia usar ar comprimido, tinha que usar nitrogênio. E eu abri a máquina e vi o que tinha dentro. Quando eu abri a máquina e vi o que tinha dentro, falei, opa, já estou começando aqui a unir minha ideia de adolescente com o futuro. Dá para fazer isso aqui, mas dá para melhorar. Motor a ar comprimido não funciona não, tem que ser elétrico. E aí eu imaginei um motor elétrico acoplado a uma cânula de lipoaspiração, que vibraria a ponta dessa cânula, facilitando a penetração do tecido adiposo, da gordura, e retirada dessa gordura por uma máquina de pressão negativa, que é o que a gente utilizava também. Não tem nada de novo nisso, não inventei nada, não fiz nada de diferente. A única coisa que eu fiz é que eu viabilizei para o cirurgião plástico brasileiro a possibilidade de ter essa máquina. Sim. E eu fiz o meu primeiro protótipo no ano de 2000, e a primeira máquina nós construímos com terceiros e vendemos em 2004. Que aí nós comemos bastante tempo, há 20 anos já atrás. E essa máquina começou a ser utilizada e ela começou a ser identificada como um facilitador de cirurgia. Então, para que o seu público saiba, isso nada mais é do que uma mecanização do movimento da cânula. O cirurgião plástico, quando ele faz a lipoaspiração, ele faz movimento de vai e vem. Essa máquina faz movimentos muito curtos, com 3 milímetros de extensão, em cerca de 5 mil pulsos por minuto. Então,
mas que mileniza a quantidade de movimento do cirurgião, facilitando, então, a retirada de gordura. Essa máquina veio passando por várias alterações ao longo do tempo e hoje ela é líder nacional, a gente está indo para o mundo inteiro com essa máquina, que é a vibroaspiração assistida. Os americanos chamam de Powered Liposuction Assisted, que é o sistema POL deles, né? E nós chamamos de vibroaspiração, que é o nosso VibroFit, o nosso famoso VibroFit, líder no mercado nacional, na América Latina, e estamos indo aí para o mundo inteiro. Então, acho que para as pacientes, para ficar claro, né, esse aparelho é um facilitador, como facilitador. você fala. Sempre é bom saber, o seu ouvinte, aquele que está te vendo, aquele que está te assistindo, e que não seja médico, ele tem que entender que o aparelho não faz a cirurgia sozinho. Se você colocar o aparelho em cima da mesa, ele não vai operar o paciente, ele sempre vai ser guiado pelo médico. A habilidade do profissional, ela é mandatória, quer dizer, todos os equipamentos são cirurgiões dependentes, né? Depende do cirurgião, da ação do cirurgião. Sim. Eu acho que isso é o mais importante. O paciente precisa conhecer da tecnologia, até porque é um facilitador, assim como a gente faz o menor trauma, né? Antigamente tinha, né, o ar comprimido, como você fala, era mais agressivo, né? A paciente tinha muito mais hematoma. Vamos pular um pouquinho agora para as outras tecnologias. A gente sabe que a sua empresa aí vem desbravando e surgiu aí a lipo-ultrassônica, né? Eu queria que você explicasse, né, para os nossos ouvintes, pacientes, como que funciona, né? Por que que tem menos sangramento, menos hematoma? Por que que é importante o uso dessa tecnologia? Eu tenho que fazer um comentário que eu acho que é um comentário de justiça, inclusive, é tudo aquilo que surgiu na medicina durante todo esse tempo, durante a nossa jornada como cirurgião plástico, né? O VibroFit, que é a máquina de vibração, ele nada mais é do que a mecanização elétrica de uma máquina. Existe a mecanização pneumática, que também é satisfatória, quer dizer, todas as máquinas atuam de maneira satisfatória. Fica um pouco mais dependente da identificação, da identidade e da conectividade que o cirurgião faz com a tecnologia, né? Ela nada mais é, a vibroaspiração, do que uma facilitação para o procedimento cirúrgico. Ele facilita o movimento, tanto ar comprimido como elétrico, no caso, o VibroFit. Mas aí nós entramos numa segunda etapa da medicina, da cirurgia plástica, que é potencializar os efeitos naturais do corpo para facilitar o procedimento e melhorar ainda mais a capacidade de volta às atividades normais do paciente e condicionar esse tecido trabalhado a potencializar suas características de melhoria. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando você faz uma lipoaspiração, você tem lá no corpo humano uma relação muito estreita entre continente e conteúdo. O conteúdo é a gordura, é o que está dentro desse continente, que é a pele. Então, quando você retira a pele, você retira continente e conteúdo ou retira somente a pele. Agora, quando você retira a gordura e mantém a pele, você tem que ter em mente que essa pele tem que se adaptar a esse novo ambiente. E muitas vezes ela não se adapta de maneira adequada, ela fica sobrando. Durante muitos anos na medicina, nós trabalhamos essa deficiência da nossa técnica de retirada completa e não retorno às condições originais da pele, a uma pele mais plana, mais esticada. Nós tratamos isso com bisturi, retirando essa pele através de incisões. Ora, a medicina se desenvolveu a ponto de identificar quais são os elementos envolvidos nessa retração de pele, quando a pele permanece, e atuar especificamente nesses ambientes. Então, para isso, se desenvolveu a energia térmica dentro da medicina. Então, todas as energias aplicadas dentro do tecido conectivo, que resulta da lipoaspiração, então, quando o paciente faz uma lipoaspiração, ele tira a gordura, sobra ali dentro um tecido de conexão que unia essa gordura aos outros espaços. Esse tecido de conexão ele é muito rico em colágeno. Então, inteligentemente, os engenheiros e os médicos espertos no assunto de tecnologia desenvolveram tecnologias para que essa fibra de colágeno sofresse uma retração. Essa fibra de colágeno sofrendo uma retração sob a ação da temperatura,
evitaria então as incisões, diminuiria a quantidade de incisões e levaria a pele a uma condição mais satisfatória, mesmo não tendo aquele conteúdo de gordura ali. Entretanto, a retirada de gordura ainda continuava sendo um pouco difícil através de cânulas. Então nós criamos a vibroaspiração para facilitar essa retirada, mas paralelamente eles descobriram que se utilizasse uma energia ultrassônica, por ressonância de onda, na gordura, ele, entre aspas, emulsificaria a gordura e essa gordura sairia mais líquida e mais facilmente. E, adicionalmente, essa emulsificação criaria um ambiente de temperatura aumentada para a retração de pele também. Isso foi lá nos primórdios do ultrassom. Hoje nós sabemos que a energia ultrassônica ela promove um fenômeno na região da lipoaspiração chamada cavitação. Essa cavitação nada mais é do que o movimento da água que o médico infiltra na gordura. Esse movimento da água cria microbolhas, essas microbolhas batem no tecido conectivo e no adipócito, na gordura, e liberam o adipócito, facilitando a sua retirada. Na realidade, o ultrassom, utilizado tal como ele é utilizado na lipoaspiração, para facilitar a retirada de gordura, ele nada mais é do que isso mesmo, um facilitador da retirada de gordura e um promotor de manutenção do tecido conectivo, porque quando você mantém esse tecido conectivo viável, você aplica outra tecnologia mais eficiente nele para que haja uma retração de pele. Então o ultrassom ele surgiu a princípio com frequências muito diferentes do adipócito, né? A frequência do adipócito é entre 36,7 Hz, que é a célula de gordura, a 37,8 Hz. Muitas máquinas não têm essa frequência e não tinham no passado também. E essa frequência acabava matando o adipócito, inviabilizando o uso desse adipócito, dessa gordura para enxerto. Nós nada mais fizemos do que seguir essa linha de raciocínio fisiológico e desenvolvemos uma máquina que tem exatamente a frequência do adipócito humano. Essa máquina ela faz uma frequência de vibração na gordura através da água infiltrada, fenômeno denominado cavitação. Essa cavitação promove a liberação desse adipócito, do tecido conectivo, e o médico consegue, então, com o Vibrofit, retirar mais facilmente essa gordura sem agredir tanto o paciente. Aí tem menos sangramento, tem menor quantidade de perda de líquido, tem uma recuperação mais rápida, tem uma lipoaspiração mais precisa em função de ele conseguir ter mais precisão na mão, não precisando forçar tanto o aparelho nem as mãos, com uma sensibilidade aumentada, que é decorrência da facilitação promovida pela energia ultrassônica. Essa máquina, ela antes era fornecida como quase que exclusividade por uma empresa norte-americana, e nós desenvolvemos uma tecnologia muito similar, e assim, eu tenho obrigação de dizer, até um pouco melhor, porque nós corrigimos algumas deficiências da tecnologia original com o nosso Safer, que está aí no mercado, e o cirurgião plástico brasileiro hoje tem a possibilidade de ter, não só do Brasil, como de todo mundo, a gente está mandando essa máquina para o mundo todo, a possibilidade de ter uma alternativa para uma originalidade anterior, que era um pouco difícil de se conseguir aqui no Brasil. Hoje por isso que as pacientes ouvem muito falar, né, do Safer, principalmente por ser brasileiro, né? Eu acho que a gente precisa valorizar os nossos médicos, os nossos engenheiros, quem está estudando para que a gente possa melhorar, né, as coisas, né, principalmente na cirurgia plástica. E hoje a gente percebe que um paciente onde a gente utiliza o Safer e o Vibrofit, o paciente com 2, 3 dias, o paciente está voltando às suas atividades, né, sem dor, um pós-operatório tranquilo, né, sem aquelas perdas sanguíneas severas, né, acho que antigamente se usava muita transfusão, né, hoje a gente não faz isso, né, isso é bem mínimo mesmo, porque usamos essas tecnologias. Então, às vezes o paciente se assusta, nossa, mas essa tecnologia, né, aumentou um pouquinho o custo, mas eu sempre falo, aumentou, né, o valor da sua cirurgia, na verdade, o valor de resultado, né, porque você vai se recuperar mais rápido, nós vamos promover aí que esse tecido, ele, falando uma palavra aqui para todo mundo entender, encolha, e aí a gente tem aquela pele que vai ficar coladinha ali, que é o medo de todas nós, né? Porque uma lipoaspiração, ela deixa a pele mais flácida, né? Sim, invariavelmente. É o que você falou. A gente tirou aquela gordura ali, então vai ficar sobrando um espaço. Então, para que vocês entendam que a lipoaspiração ultrassônica hoje é uma tecnologia que nós temos brasileira, bem acessível, né? Nós temos aí, contamos com a fábrica aqui, uma assistência como ninguém, né? A gente sabe que se a gente precisa da FAG, a gente consegue. Então, o paciente precisa entender que a gente segue investindo
Vocês em estudo, nós, né, em investimento ali para promover sempre o melhor resultado, né? Aproveitando esse gancho, a gente sabe que tem uma nova tecnologia aí, até porque, gente, o Bashir não para, tá? Graças a Deus ele não para, ele fica ali buscando sempre coisas novas pra gente, e porque essas coisas novas fiquem acessíveis, né, pra gente, porque é o que você falou, a gente não tinha isso aqui. Muitas vezes tinha que, por meios ilegais, conseguir. Como nós temos o Bashir, ele viabilizou e trouxe essas tecnologias. E nós temos uma nova tecnologia, né, que a gente sabe que chama argoplasma, né, ela está sendo bastante difundida, eu recebi vários pacientes perguntando, e ninguém melhor do que o criador, o dono dessa tecnologia aqui no Brasil, para explicar para a gente o que de tão surpreendente essa tecnologia faz. É muito interessante quando você disse que a tecnologia promove a recuperação melhorada do paciente, né? Eu tive agora, nessa semana que passou lá na sua terra, em Goiânia, na Jornada Sul-Brasileira de Cirurgia Plástica, e um dos grandes debates dentro da Jornada Centro-Oeste, de Cirurgia Plástica, lá em Goiânia, na semana passada, foi o embate entre a antiga geração de cirurgiões plásticos, do qual eu orgulhosamente faço parte, né? E a nova geração da qual você também orgulhosamente faz parte, né? E nós debatemos muito lá sobre o aspecto da cirurgia plástica hoje ter uma recuperação mais rápida, inclusive artigos científicos indicando a possibilidade e, eu diria, as vantagens de uma recuperação rápida. E nós, eu sou obrigado a me incluir, nós, pelo tempo de formação, mas não pela visão que eu tenho da medicina, né? Nós temos uma certa relutância em aceitar o novo, né? E está mais do que provado, e eu sou a prova viva disso, né? Você sabe muito bem que no ano passado eu passei por uma cirurgia grande, que foi feita por robô. É uma cirurgia que, quando eu era cirurgião geral, o meu paciente que eu operava na residência levava cerca de 40 dias para se recuperar, e eu no 5º dia já estava no aniversário do meu filho comendo pizza, né? Então eu sou a prova viva de que eu fui bem preparado para a cirurgia, de que essa recuperação rápida existe, e a tecnologia faz parte disso, além do conhecimento científico que a gente tem. Dito isso, sempre me causou muita espécie imaginar que a gente ainda não tinha uma tecnologia definitiva para retração de pele. E, para minha surpresa, capacitando uma colega nos Estados Unidos, em Santa Mônica, em lipoaspiração de média definição e utilização de tecnologia, eu entreguei as máquinas para ela e a capacitei no centro cirúrgico. E no final da cirurgia ela tirou lá uma espada de Jedi lá, que eu nunca tinha visto, que eu achei maravilhoso aquilo. Eu falei, mas o que é isso? O que você vai fazer agora? Ela falou, não, doutor Bashir, agora eu vou fazer a retração de pele com plasma. Com plasma? Como é que funciona isso? Fui estudar, né? E esse plasma, ele sempre existiu na medicina, né? E ele foi adaptado para a utilização na cirurgia plástica através de uma máquina americana, que é um plasma com a base do gás hélio, que é um gás nobre, né? Concomitante, eu também viajei logo na sequência para a Romênia, e lá eu tenho um grande amigo chamado Dr. Constantin Stan, que é também um revolucionário da cirurgia plástica, e ele é um cara muito inventivo também. E ele me disse que estava com uma ideia de bolar alguma coisa diferente para a retração de pele, que ele não estava satisfeito com nada do que ele usava, e ficou sabendo que existia nos Estados Unidos uma possibilidade de utilizar uma tecnologia em plasma. E me perguntou o que você acha. Eu disse, olha, vamos estudar, né? Estudamos, ele desenvolveu a ideia muito rapidamente, nós entramos em contato muito rapidamente, e muito rapidamente também, ele tem muita conexão na Europa, nós encontramos os parceiros para desenvolver o projeto a partir de 2016, 2017, o Dr. Constantin Stan começou os primeiros testes na Europa, e nós comprovamos que o plasma de argônio, não só fisicamente, como efetivamente, ele tem uma propriedade muito maior de contração dessa fibra de colágeno por características físicas do argônio, por características de reação à eletricidade do argônio. O plasma nada mais é do que a ionização
de um gás que movimenta ali em seus átomos os elétrons e ganha energia. Quando você ganha energia, ele vai ter que voltar para o átomo, esse elétron. Quando ele volta para o átomo, no caso específico de gases nobres, com a quantidade de energia oferecida, ele se torna plasma. O plasma por si só tem uma temperatura, mas a grande diferença é que quando o gás nobre ele está isolado, sem formar o plasma, ele é um ótimo isolante. Mas quando ele passa a ser ionizado, ele é um dos melhores condutores elétricos que existem. E a grande dificuldade de entregar energia elétrica no tecido para aquecer é que o tecido serve como resistência e ele aquece muito lentamente e você não tem um controle desse aquecimento. Como você tem um plasma que é um excepcional condutor, essa radiofrequência elevada, em fração de milissegundos, consegue oferecer energia suficiente térmica para contrair o colágeno em fração de milissegundos. Então ele é muito efetivo. Além de ser muito efetivo, ele é muito bem modulado. A gente consegue controlar exatamente aquilo que a gente está fazendo, tanto tátil como visualmente, né? Então, a utilização dessa tecnologia, ela veio revolucionar a contração de pele em pós-lipoaspiração em pacientes que não tinham condições para ter o resultado desejado de se abster de incisões. Então, hoje, nós conseguimos realizar cirurgias em pacientes que antes tinham indicação após lipoaspiração absoluta de incisões, com incisões muito reduzidas, e naqueles pacientes que teriam indicação de uma incisão reduzida, talvez até abrir mão da incisão, utilizando a retração da radiofrequência modulada pelo plasma. Mas para que isso seja feito, não existe como adaptar qualquer máquina de plasma para isso. Então a gente tem que ter modulações de entrega e isso ocorre debaixo de um estudo muito criterioso, rigoroso, né? Então, brevemente surgirão aí plasmas. Tem um plasma X, plasma E, plasma Y, plasma Z, mas o argoplasma ele é a máquina original de retração de pele que veio na esteira dos plasmas, junto com o plasma de hélio, como uma máquina criada especificamente para modulação de contração do tecido fibroconectivo. O argoplasma é uma máquina criada para essa contração de maneira modulada, tentando maximizar a potencialidade do tecido fibroconectivo na retração de pele. E ainda nós não estamos tranquilos só com ele. Nós precisamos de outras tecnologias, porque ele age na profundidade. Mas a pele também precisa de rejuvenescimento. Então a radiofrequência microagulhada para a pele é uma coisa muito boa também, mas ela age de forma distinta. Então nós temos que unir essas tecnologias para maximizar o resultado do paciente. Então veja, olha, nós já estamos falando de lipoaspiração com vibroaspiração, preparada anteriormente com uma máquina de ultrassom para facilitar a retirada, e depois a contração do tecido conectivo profundo com plasma, com argoplasma, a radiofrequência na superfície, e mais uma coisa muito interessante que eu preciso trazer para você e para o seu público, que são as propriedades regenerativas do tecido adiposo, da gordura humana, que mesmo retirada, antes a gente botava fora essa gordura, hoje nós já sabemos e estamos desenvolvendo máquinas e tecnologia dentro da faga medical para isso, para aproveitar esse tecido adiposo e esse poder regenerativo do tecido adiposo por debaixo da derme para proporcionar, então, o rejuvenescimento dérmico também associado a essa retração de pele. E realmente a gente é incansável, a gente não para, né? Os cirurgiões plásticos brasileiros sempre pedindo mais, a gente sempre tentando fazer mais. Eu acho que é o mais importante, né? O paciente, ele quer cada vez mais, né? Nós queremos apresentar ótimos resultados, por isso que investimos nessas tecnologias, e o paciente também deseja, né? Ótimos resultados. Se você me permite, Sueli, eu preciso, inclusive, fazer um parênteses para você sobre isso que você está falando agora. Eu sou prova viva disso, né? Eu estou em todos os cursos, praticamente, do Brasil e do mundo, e a Suelen é uma profissional que frequenta todos os cursos, todos os congressos. O médico, para se capacitar a esse nível, ele tem um investimento muito grande na sua carreira, né?
esse investimento é fruto de tenacidade, de perseverança, de entusiasmo e de vontade de crescer profissionalmente. Assim como o profissional cirurgião plástico faz o seu investimento, o paciente também faz o seu investimento buscando aquele que está mais atualizado, aquele que tem a melhor condição de atendê-lo. Quando a gente nota um profissional em busca de conhecimento cada vez maior, que não se fecha nas 4 paredes da sala de cirurgia, imaginando que ele já atingiu a perfeição, a gente sabe que dali sempre vai sair algo melhorado. A Faga tem esse pensamento para o cirurgião plástico brasileiro. Nós nunca nos aquietamos, nunca paramos. Nós sabemos, assim como o cirurgião plástico, que faz um grande investimento na sua carreira, nós sabemos que nós temos os nossos concorrentes que não fazem tanto investimento assim, tentam nos copiar para poder seguir o mesmo caminho. Mas eu costumo dizer que uma grande jornada, ela começa com o primeiro passo e ela tem que ter a certeza de que existem obstáculos a serem vencidos. E esses obstáculos não podem ser copiados na sua vitória, naquilo que você consegue de transposição desses obstáculos. Você tem que criar a sua energia positiva, o seu espírito e a sua alma para transpor essas dificuldades. Isso que você faz, que os seus pares fazem, investindo na carreira, é a transposição dessas dificuldades que você encontra no seu dia a dia. Eu tenho absoluta convicção que aquele que não promove esse esforço pessoal pode, no máximo, tentar te copiar. É o que acontece também conosco na nossa jornada de empreendedorismo dentro da indústria de produtos para a saúde. Nós tentamos fazer o melhor, utilizando o nosso melhor conhecimento, mas nós estamos sempre aprendendo, nós estamos em melhoria contínua. Você, parabéns por esse programa, por isso que você está fazendo, porque Obrigada. Isso se chama acrescentar para o cirurgião plástico brasileiro. Nós que amamos a cirurgia plástica, sabemos o quanto é importante você se valorizar e valorizar os seus pares. Quando você faz isso, você demonstra que você valoriza muito todo o teu investimento e que aquele que é seu par, que investiu como você, ele não é seu concorrente, ele é seu parceiro nessa jornada. Isso mesmo, eu acho que esse movimento é bem grande, né? A Faga sempre está do nosso lado e realmente nós somos parceiros, né? Nós não somos concorrentes. Eu sempre digo que há paciente para todo mundo, né? E que o paciente entenda que não existe preço e existe valor. Então nós estamos aqui falando de acrescentar valores, sejam tecnologias, sejam técnicas. E eu quero entrar num assunto polêmico, né? Existem complicações, ninguém como se diz, não tem como passar por isso, nós operamos, nós temos nossos riscos. E se fala muito de queimaduras, né? Nessas tecnologias, em outras. Qual que é a principal complicação? O que você tem a dizer sobre isso? Como evitá-las? A grande questão do uso de tecnologia é complicação decorrente do uso da tecnologia, né? Quando nós temos uma ação simplista na cirurgia, os nossos resultados serão também simplistas, né? Muito embora nós tenhamos que admitir que a cirurgia e a medicina, ela evolui ao longo do tempo, acrescentando conhecimento, não só em tecnologia, mas conhecimento biológico e de fisiologia também. Então, a gente não pode admitir, de maneira nenhuma, estar à frente em qualidade técnica de algum cirurgião que se abstém de utilizar a tecnologia. Esse é um erro muito grave que o cirurgião pode cometer, achando que ele é melhor que o outro porque ele usa a tecnologia. A capacidade cirúrgica do profissional é inerente à sua habilidade manual e ao seu conhecimento técnico, conhecimento de medicina. Esse elemento da equação, ele antecede qualquer outra análise. Não existe a possibilidade de um profissional ser melhor que o outro em capacidade se ele não for mais esperto do ponto de vista biológico e de entendimento da fisiologia e da especialidade dele. Senão, nós poderíamos dar uma máquina de argoplasma nas mãos aí de qualquer um e ele vai lá e faz a cirurgia e pronto, não precisamos mais de médico, né? Então, antes de tudo é o conhecimento profissional. Depois disso vem a aplicação da evolução da medicina, que são as tecnologias. A tecnologia, quando bem aplicada,
seguindo os parâmetros normais de utilização, ela deve ter um índice de complicação muito baixo, ou quase nulo. O que acontece, na verdade, é que os limites em todas as tecnologias, eles ainda não estão definidos de maneira contundente. Obviamente, quando nós desenvolvemos uma tecnologia, nós tabulamos ali limites de segurança, né? Mas os efeitos deletérios da temperatura no tecido conectivo e na pele, quando não obedecidos esses critérios, ou quando não se tem o treinamento adequado, ou quando a máquina utilizada promete um nível de entrega tecnológica, e na verdade ela nada mais é do que uma adaptação, esses elementos estando desiguais, não estando tabulados da maneira adequada, pode levar a um nível de complicação que pode beirar a impossibilidade de se utilizar a tecnologia. Então eu digo, existem complicações? Existem complicações. E ainda mais complicações inerentes ao próprio paciente. Nós temos, hoje, como eu acabei de dizer, estudos muito sérios e fundamentados sobre recuperação rápida do paciente, que envolve uma gama de elementos de análise pré-operatória do paciente. Desde a análise sanguínea para saber se o paciente tem uma deformidade ou uma anemia falciforme que pode predispor à obliteração de pequenos vasos e predispor à necrose, até alterações mais profundas de coagulação. Essas análises, quando bem realizadas, à luz do conhecimento atual da medicina, numa prévia de consulta e de centro cirúrgico, quer dizer, na anamnese do paciente, no preparo do paciente para o pré-operatório, já começa a eliminar uma série de condicionantes a complicações com o uso de tecnologia. A outra variável disso é o treinamento do profissional. O profissional ele tem que estar ciente de que a tecnologia, porque parece besteira, mas o leigo tem que saber, mas o profissional mais ainda, que a tecnologia sozinha não vai fazer o trabalho. Ele tem que ter conhecimento de como aplicar essa tecnologia, de treinar para essa tecnologia, de expor o seu conhecimento médico com a utilização dessa tecnologia, utilizando os parâmetros adequados que a máquina ou a tecnologia oferece. E a terceira variável dessa equação importante é a perspectiva de resultado do paciente. A gente nunca deve forçar um resultado inatingível, né? Então, vamos falar do tabu que você acabou de me perguntar. Existem complicações? Existem complicações de queimadura, existem complicações de necrose de pele, existem complicações, inclusive, de óbito com o uso de tecnologia. Todos eles estão relacionados desde a utilização inadequada até ao não preparo ou a fatalidade do procedimento. Nenhum médico está preparado para uma fatalidade, nenhum médico está preparado ou verga o seu bisturi sobre o paciente para ter algum efeito deletério. Entretanto, eles acontecem. A tecnologia também carrega consigo fatores que são complicadores do procedimento que podem levar a efeitos indesejados. Mas eu digo sempre que, se o médico estiver ciente da condição que ele tem de utilização da tecnologia, de que a máquina é a mais adequada para aquele caso, de que o paciente está devidamente preparado e de que ele aplica aquela tecnologia de maneira adequada, a possibilidade de complicação é muito pequena. E ainda eu tenho que dizer mais, os resultados satisfatórios, eles são tão maiores do que as possibilidades de complicação, as possibilidades de resultados satisfatórios são, o índice é tão maior que, se fosse diferente, nós não estaríamos hoje crescendo cada vez mais, aplicando cada vez mais tecnologia. Existem limitações e elas têm que ser obedecidas à luz do entendimento do uso de cada uma delas. Bashir, te agradecer pela sua presença aqui, por esclarecer aí sobre essas tecnologias. Era uma curiosidade de muitas pacientes, principalmente em relação ao ergoplasma. E eu queria que você deixasse uma última consideração, principalmente para que os pacientes entendam que os resultados são individuais, né? A gente sempre bate nessa tecla, porque o paciente, né, ele se compara muito, né? A gente já teve convidados aqui abordando esse tema, e eu queria que ninguém menos do que o criador, né, das tecnologias, o
o responsável por essas tecnologias aqui no Brasil, explicasse de uma forma simples para esses pacientes que o resultado é individual, né? Que se depende de vários procedimentos. E aí eu queria que você deixasse o @, né, o Instagram da empresa, para o pessoal acompanhar e as suas considerações. Bom, eu vou finalizar com... É quase uma brincadeira, né? Mas um dia lá atrás, né? Bem lá atrás, eu estava... Hoje, absolutamente, eu faria essa pergunta, né? Mas por motivos muito óbvios. Mas lá atrás, eu estava começando a namorar com a minha esposa ainda, né? E eu olhei para ela, a gente estava assistindo um filme, né? E estava lá na tela o George Clooney, né? Eu falei, olha, Fabiana, vou falar para você uma coisa, esse cara é muito parecido comigo. Ela olhou para mim e falou, vamos fazer uma coisa. Morre e nasce umas 60, 70 vezes, aí você talvez tenha alguma chance de ser parecido. Eu digo a mesma coisa em relação à cirurgia. É uma brincadeira, mas é a mais pura verdade. Quando você se olha no espelho, é aquilo ali que você vai ter até o final da tua vida. Não adianta querer que a imagem seja diferente. Muito da imagem que chega nos seus olhos diz muito respeito àquilo que você enxerga lá dentro do seu cérebro, de você mesmo. Né? Melhorar, todos nós queremos. Se vestir melhor, ficar mais cheirosinho, ter uma aparência melhorada, ser mais aceitável pela sociedade. Isso envolve uma série de fatores que eu diria que extrapolam, inclusive, o nosso conhecimento atual da alma e do ser humano, da cabeça, do cérebro, né? Que processa todas essas informações. Eu, durante toda a minha jornada em cirurgia plástica, como médico, eu nunca abri uma fotografia para um paciente analisar um resultado. E paciente que chegava no meu consultório com uma fotografia do nariz de fulana, com o peito de ciclana, eu já tirava de lado e procurava colocar esse paciente dentro da realidade do corpo dele. Né? Você, paciente, quando procura a doutora Suelen, os profissionais que estão preparados para te operar como ela, tem que entender o seguinte: a imagem que ela vai entregar no final da cirurgia é o melhor do que as mãos de artista dela e do profissional podem realizar. Mas a imagem que você vai ver é aquela que está no espelho e é a mesma que estava antes, estará agora, estará depois. Se você não aceitar aquela imagem, não é a doutora Suelen, não é o doutor Bashir, não é o nosso saudoso professor Ivo Pitangui, que já está lá em cima, que poderá resolver o seu problema. O seu problema transcende a cirurgia plástica. Então, a cirurgia plástica, ela é uma ciência, uma das artes mais belas da medicina, que tentam proporcionar uma melhor aceitação. Eu digo melhor aceitação, mas ela não é condicionante de aceitação para quem não se aceita antes da cirurgia. Se você não se aceita antes da cirurgia, muito provavelmente você não vai se aceitar depois da cirurgia também. Se existe algo que eu posso transmitir para você, esteja em paz antes de tudo com o seu espírito, acredite que existe alguém lá em cima, coloque a sua vontade nas mãos de um excepcional cirurgião, aquele que tem conhecimento, como a Suelen, que se preparou para isso, e acredite na verdade do espelho. Se você acreditar na verdade do espelho, tudo fica mais fácil. O George Clooney, para mim, hoje, depois do último filme que eu vi lá, o Depois da Meia-Noite, eu perguntei para minha mulher, e aí, você tem a mesma opinião? Ela falou, não, hoje você está mais palatável, Bashir. Então é isso. A vida é assim. Vamos em frente. Bashir, obrigada por estar aqui. Você é um grande amigo, é uma pessoa que eu admiro muito. Eu já cansei de falar isso para você. É um paizão para mim. Tá aí sempre me ensinando, sempre me orientando, e eu vou sempre estar ali aplaudindo você. Eu queria que você deixasse o Instagram da empresa para o pessoal seguir e ver as novidades. E muito obrigada. Até logo. Até, se Deus quiser, Faga Médico. Eu não sei nem como é que fala, acho que é @FagaMédico, né? @FagaMédico, a gente está lá no Instagram. É só procurar Faga Medical ou Faga Med, que vocês vão encontrar em todo lugar aí. Eu mesmo não tenho Instagram, não tenho nada disso, mas lá a Faga tem. Pessoal, obrigada por nos acompanhar. Encerramos aqui mais um episódio do Plástica Sem Medo.